tarde. Hoje é dia 10 de setembro de 2024. Nós estamos aqui na comunidade dos Pinheirinhos, numa sombra maravilhosa, comemorando, né, os 10 anos do projeto, os 10 anos não, a 10ª edição do projeto Resgatando Memórias, nessa tarde nos Pinheirinhos. É uma conversa muito informal, vocês podem falar o que vocês quiserem, questionarem inclusive qualquer coisa. Ela será mediada pela Carla, que é do museu, pelo Rafael, que é do museu, e por mim. Boa tarde. Eu vou começar perguntando para vocês, basicamente, as informações pessoais. Nome, idade, local de nascimento. Começando pela senhora, dona Cirlei. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Seu nome completo? Cirlei Terezinha de Oliveira. Sua idade? 59. Seu local de nascimento? Volantinho. Volantinho. E faz quanto tempo que a senhora mora aqui em Pinheirinhos? 39 anos. 39 anos. Seu Jorge, seu nome completo? Jorge Mendes de Oliveira. Idade? 95. 95. Bem vividos. 95, é. O senhor nasceu aqui no Pinheirinhos? Eu nasci e me criei aqui no Pinheirinhos. Nesse mesmo lugar onde a gente está? Sim. E o senhor, seu Luiz Carlos? Luiz Carlos Machado, 62 anos. Nasci e me criei aqui em Pinheirinhos. A senhora trabalha fora, trabalhou fora em algum momento? Não, depois que eu me casei, não. Trabalhei sempre em casa e na roça, né? Em casa e na roça. Eu gosto muito da roça, por sinal. Coisa boa. Senhor, seu Jorge, só na roça? Eu não. Não? Mais ou menos na roça e vagabundo. Adio que ele cobra. O que o senhor plantava? Eu plantava vassoura. Só de tudo um bocadinho, mas vassoura, eu arrumei um pedacinho de terra aí, foi com a vassoura. O senhor comentou informalmente, antes da gravação, que essas terras aqui o senhor herdou do seu avô, é isso? Não. De quem? Eu não herdei um palmo de terra. O senhor não herdou? Tudo ali, ó. O senhor comprou. Tinha o primo desse homem aqui, ó, o Zequinha Machado. Zequinha Machado me deu uma mão assim que só o pai fazer o que ele fez comigo. Ele, Jorge, pode comprar, que eu assim, bateu. Olha, foi uma maravilha aquele homem. Mas o seu avô era o dono anterior, é Sim. isso? Sim. Sim. Eu acho que era uma fazendinha, né? Entendi. Que intitularam Fazenda Nova. Sim, foi o que o senhor falou, tá certo. Eu entendi que teria sido por herança, mas não, então. Não. Ok. Uhum. E quanto de terra que o senhor comprou dele aqui? Olha, eu comprei, a primeira compra aqui foi 5 hectares e 3/4. Depois eu comprei mais 4 aqui. E comprei uma herancinha que era do pai, do meu pai. 3/4 hectares ficou na área aí, que eu ainda tive lá no seu Ernestino, que era o tio dele. Falei que o seu Ernestino, o pai estava, coitado do pai, era muito pobre, jornaleiro. Aí ele queria 20 mil por aquele lasquinho de terra. Aí eu já estava devendo lá para eles. Aí eu falei para o senhor Ernestino, mas eu acho que não é possível dar 20 mil por um pedaço. Jorge, é o teu pai. Compra, tu não vai te arrepender. Tu não sabe, aí os outros ficam se lembrando se tu enganou o velho aí. Olha, pode aqui, faz 95 anos que eu vivi aqui. Eu não tenho uma pontinha de nada assim que o Jorge lá ficou devendo aqui ou não pagou ali, é tudo aqui, ó, tudo certinho. Tenho, né? Então tem uma satisfação para mim, que eu venci essa batalha e meus irmãos foram embora e fiquei eu sozinho, tocando a boiada aí. Então me sinto bem, graças a Deus. Em primeiro lugar, Deus. E o senhor disse que começou fazendo plantação de vassoura. Vassoura. E hoje em dia, o que o senhor produz aqui? Olha, hoje eu estou estaca zero. Sim. Meu filho é filho dela e meu, e é trabalhador assim, ele não sai de casa. Tem quantos anos ele tem? 38. 38. Não sai de casa, é trabalhando. É trabalhador, não sei o que é. Eu até acho que não é meu filho.
Eu fui tão vadio, eu fui das pessoas, crianças que apanhou mais na vida do pai, foi eu. Se eu disser para você que o pai me derrubou numa roça de feijão, eu capinando, tudo capinando, e eu descuidava arrancar o feijão. E ele avisando, olha, eu vou te sentar esse carro. Mas bicho, não deu outra. E aí ele me derrubou. E, sabe o que ele fez uma vez? Agarraram e deram para o Inácio Henrique, não te lembro de Inácio Henrique, não lembro. Filho de Chico Henrique. Me deu com ela lá para Miraguai. Lá me fui. Não podia caminhar a vida mesmo. Aí lá eles me deixaram sozinho um dia. Tinha uma cancha de bosta dessas antigas, bola de pau. Quebrei quase tudo. De raiva que fiquei. Botou na carroça e entregou a mala. Então o senhor foi bem arteiro. Minha nossa. Tá louco. É arteiro. Seu Luiz Carlos, o senhor trabalhou sempre aqui nos Pinheirinhos? Trabalha em quê? Eu fiquei do tempo de guri até os 12 anos, depois morei em Taquara uns 3 anos lá, depois voltei. Fomos lá para estudar, que não tinha o ginásio aqui, né? Mas aí eu voltei para cá, 15 anos mais ou menos. Eu voltei para os Pinheirinhos, daqui não saí mais. A gente ficou atividade de arroz, plantação de arroz, pecuária, tem plantio de soja, então ficamos em cima desse roteiro aí, né, de Sim. produção. Arroz já está na 4ª geração. No local aqui começou com o meu avô, Ernestino, e com meus 2 tios, que era o Jorge falou assim, Zequinha, o Zé Peri Machado, e o pai, o João Carlos Machado, que era filho de Carlito. Naquela época eles já tinham um armazém ali, que eu acho que é onde, não sei se tu não cambiava a vassoura, porque ali eles pegavam vassoura do pessoal da redondeza. Esse meu tio, que tinha um caminhão, um Chevrolet que eles compram, e ia lá para Carlos Barbosa levar a vassoura daqui e trocar por cachaça e trazia para o armazém, aonde o pessoal que trabalhava vinha trocar, comprar os mantimentos. Então o armazém ficava ali por perto da igreja, era ali, né? Sim. Ali. Então ali ficava, eu não conhecia, né, no meu tempo, isso é coisa de 100 anos atrás. Né? O João Carlos Machado é teu tio? É o meu pai, apelido de Carlito. Ah, tá. E o meu tio era José Peri Machado. Esse José Peri tem uma história no Santo Antônio. Acho que ele tinha 39 anos, ele estava na prefeitura, ele teve um ataque cardíaco e morreu lá dentro. O tempo que o prefeito era o médico Doutor Raimundo. Dr. Raimundo. Ele estava lá pedindo estrada com mais gente e teve um ataque lá fulminante. Eu sei que eu me lembro que eu tinha uns 5 anos. O pai chegou com a caminhoneta dele, assim, com muita velocidade em casa, dizendo que o irmão tinha falecido. Eles tinham ido junto lá. Não sei se tu estava junto aquela vez lá. Não. Então são histórias do passado, né, que tinha, Sim. que aconteceu. Aí o meu pai continuou plantando com o irmão. Daí eles pararam, depois quando eu voltei, eu reativei, eu voltei a plantar arroz de novo, aqui na região. Então a tua vida foi toda aqui, construiu a tua família aqui, Toda aqui. toda aqui. Morei aqui e tem casa ali. Mora do pai, tinha ali a 100 metros para frente, né, onde ele morava também. E hoje está minha mãe. Aqui na comunidade, assim, quais as suas lembranças mais antigas de como era a comunidade, o que tinha aqui? Eu vou te lembrar, isso entra dentro do relato que outros falaram, porque eu tinha coisas que eu via falar, por exemplo, aqui, o pai falava quando era guri, na tal gasolina, que era um barco, né, que subia o Rio do Sino. Olha. Aí eu fui atrás, um dia falei com o meu guri, ele me chamando, não pai, tá aqui, ó, tem uma foto, porque em Taquara tem um grupo ali de relatos de coisas antigas, né. E ali apareceu a tal foto dessa gasolina, que eu não sei, até não sei, apelidaram ela de gasolina, não sei se era só porque trazia mantimento de gasolina pro pessoal, que a minha avó, me lembro de ver, eu não conhecia ela, mas ela já tinha um motorzinho desses a gasolina para tirar água do poço. Então puxava a água do poço, botava numa caixa d'água lá. Então eu vinha por ali, lá na propriedade nossa, onde tem um lugar lá que eu sempre conhecia por Porto. Mas eu achei que era apelido, não, ela disse que ela encostava, o Porto da Telha. Então tem um local onde ela encostava e que ali diz esse meu primo carregava telha e carregava farinha. Farinha de mandioca que meu avô tinha Tafona ali, naquela propriedade. Inclusive lá o nome do campo que tem lá é Tafona, né? Então carregava desse barco. Mas esse barco diz que subia e ia até o seu Osimiro lá.
Lá tem relato dela que ela carregava lá coisa e descia. Inclusive foi falado pelo seu Levi, quando era menino, vinha com o pai dele lá do Chico Numã, com carreta de boi trazendo o arroz, para descarregar a saca ali, para botar nessa barca gasolina, que era o jeito que tirava de Santo Antônio e ia pelo Rio do Sino até Porto Alegre. Essa história nós temos que resgatar toda. O tio Donaldo Oliveira fala muito dessa gasolina e tem uma foto que eu já vi. Dessa gasolina. Eu tenho, inclusive, eu tenho no celular aqui, mandei fazer uns quadros lá, botei lá, porque é uma coisa antiga, né? Sim. Era coisa, eu não vi, mas via falar. Então, esse era um dos relatos assim, de mais antigo. E essas tafonas, que só, o Antônio disse, olha, só aqui tinha 3 tafonas aqui. Que eu fui tirar saber porque eu comecei em umas terras altas que a gente tem, eram umas terras que eu nunca vi tão fracas, que tem essas terras. Aí ele dizia, não, isso aqui os teus ancestrais, os nossos, plantavam mandioca e plantavam até esgotar a terra, daí ia trocando as cercas. E aí só que não adubavam. Essa história é importante, não sabia por que aquelas terras tão fracas, né? Então era isso naquela época. Mas era o que tinha, eles plantavam, produziam farinha e dali vendia. Com aquilo ali, com certeza, comprou mais uns pedaços de terra da volta oriundo daquela coisa que tinha, aquela negociação. Eu não conheci ele, quando faleceu, acho que eu tinha 2 anos só. Eles plantavam naquela terra, depois saíam da terra, é por isso que ela ficava árida? Eles começavam assim, ó, como não tinha adubação, eles começavam a plantar, que era uma coxilha, né? Enquanto estava produzindo, estava plantando. No momento que elas paravam de produzir, porque esgotou, trocava a cerca. E iam deixando aquela área para trás. E iam plantando. Terminou, daí passava para outra. Só que o sol, depois que tu esgotou, para se recuperar, não é fácil. Isso aí leva. Bom, passou uma geração, aí caiu na minha agora para poder resgatar. Sem nenhum tratamento, né? Aí entrou a soja, né? Então a soja trouxe essa recuperação. Hoje ela voltou ao normal de novo, mas levou anos com soja. Então, hoje em dia, mais ou menos, quantas pessoas, quantas famílias moram aqui nos Pinheirinhos? Vocês têm ideia? não sei, Jorge. É difícil, né? Porque aqui agora já está morando tanta gente, chacreiro aqui. Voltou. Voltou. Ih, tem muita gente aí. A área dos Pinheirinhos é muito grande, né? É grande. A área de terras, né? Pois é. Eu não tenho assim um diâmetro dela em área, assim, de tamanho, topografia. É fácil de levantar aqui, né? Mas não tenho assim, só sei que aqui tinha muita moradia, que antigamente só aqui tinha 4 armazéns, né? Sim. Era o seu Roberto Sena, que era ali na curva. Aí tinha o Zequinha, pra lá tinha o Percival. O Saúl também tinha boteco, né? E tinha o seu Saúl. Então eram 4 armazéns para abastecer os pessoal daqui. Isso. E essas pessoas, quando veio a fábrica calçada, migraram para Casa de Pedra, Igrejinha, foram para Novo Hamburgo, Sim. para Parobé. Parobé acho que não foi muito, mas mais Novo Hamburgo, lá para aquela região. Novo Hamburgo tem muita. Ali Canudos, aquela região que eles foram muito ali, que é bairro lá para baixo, lá, não me recordo lá. Então esses bairros, o pessoal do interior migrou em função de trabalhar na fábrica calçada. Então onde foi, porque sei que é mais Igrejinha, Canudos e Novo Hamburgo, o pessoal saiu. Para Santo Antônio tem muito poucos foram. Igrejinha também tem uma região. Da época de crianças, jovens, assim, que vocês lembram aqui da comunidade, o que existia aqui? O que tinha para vocês fazerem? A gente viu, tem ali o campo de futebol. Deixar para o Jorge, poder sair mais para trás, depois eu falo do meu tempo. Seu Jorge, o senhor quando era novo, o senhor disse que gostava muito de passear? Gostava. Eu gosto ainda, agora não dá mais, perto da rua. Mas o que tinha aqui? Tinham festas? Qual é a padroeira aqui da comunidade? Padroeiro ou padroeira? Só eu não vou te responder, não. Como é que eu vou dizer? Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida. Tem uma igreja ali da Nossa Senhora Aparecida. Isso. Eram feitas festas na igreja? Isso. Essas coisas. E a festa de maio dava uns festão. 9 de maio. Festa de maio. Que agora até trocaram o mês. Sim. Mas dava uns festeiros muito Tinham bem. bailes. Tinha o Cap. Também tinha o Cap. Tudo terminou, né, Luiz? Tudo foi embora. Aqui tem uma região de origem alemã aqui, né? Isso. Essa volta aqui para cima. Sim. Aqui pro lado do volante. Não, essa mesma, essa estrada aqui, se tu for para lá, pela direita e esquerda, tu vai ver que é quase tudo. É Sparrenberg, Miller, que mora aqui.
nessa região. mesmo. Eu estou impressionada com o tamanho dos pinheirinhos. Sim, é bem extenso. Mas É muito extenso, né? É e bastante. só por cima aqui também, né? E o lado de cá, que eles dizem, né, do Pinheirinhos, e o lado de lá da rodovia, né? É, A área é bem extensa. lá de né? cima. Né? E aqui vai ainda, ali de casa dá uns 4 quilômetros até de vida. Até de sim. E aqui tu, por dentro daquela estação, chegar lá em casa, anda mais uns 5 quilômetros para frente. Outra coisa importante, assim, ó, hoje, por exemplo, hoje a dependência de vocês, assim, enquanto localidade, comunidade, vocês dependem mais de Santo Antônio ou de Rolante ou de Taquara? Porque vocês ficam meio no meio, né? Tudo depende de cada necessidade de cada um, né? Eu, para ser bem sincero, eu dependo mais do Rolante. Do Rolante. Porque você quer ver uma coisa, aquele rico ônibus que passava aqui, ó, aquele era de sexta-feira, ele ia para lá, passava, largava nós lá, ia para Taquara, além de comprar o que queria, né? Às 4h30 o ônibus vinha embora. Sim, Largava nós. Aquilo terminou, então nós temos aqui, ó, nós temos um beco sem saída, porque aqui aí tem que fazer o rancho lá por 30 dias, porque não tem como a gente chegar mais. E fizemos aqui, ó. E não, era muita coisa para Santo Antônio, mas não dá, porque não tem nada para ir para lá. Então, Mas antigamente vocês tinham essa possibilidade? Tinha transporte para Santo Antônio com mais frequência? tu sabe que não tinha, sabe por quê? O armazém, é que nem o Luiz falou, tinha armazém pertinho, Os qualquer armazéns coisa a gente davam corria ali. conta. Havia necessidade. Corria ali e já comprava o que precisava, o necessário. Agora hoje Sim. tem que ir lá e não é fácil não. E atendimento médico, farmácia, como é que era Tudo no antigamente? rolante. Tudo no rolante. Tudo no Vocês Rolante. dependiam tudo do rolante? Tudo no rolante. Antigamente, não agora. Sim, Tinha médico aqui pela comunidade ou era alguém que Não, atendia? o médico antigamente andou uma época muito desassistido. Depois foi construído o posto de saúde, né? Isso. Nós vimos. Então, Santo Antônio atendeu muito bem com o médico, tinha uma enfermeira, depois teve atendimento dentário. Eu me lembro que vinha uma tia minha de Porto Alegre e dizia, Baro, isso aqui atende tudo de graça, eu vim arrumar meus dentes aqui para o Santo Antônio, a gente estava atendendo Sim. aqui, né? Agora começou essas unidades móveis que estão vindo aqui, ali, até inclusive no armazém ali do centro, vem atender o pessoal ali, né? E ele com a demanda, e aí vai mudando, porque hoje o asfalto aqui já deu na mobilidade pro pessoal. No teu caso, a tua dependência é mais de Santo Antônio? Praticamente eu Santo Antônio, onde eu vou mais seguido, né? Minha rota é o meu negócio. Mas assim, ó, é uma integração. Eu tenho um filho hoje que está estudando, tirando outra faculdade em Taquara, vai ter um apartamento aí em Taquara. Eu tenho a filha, casou, está morando no Rolante aqui, com um rapaz dali. Então é uma integração hoje, com esse asfalto, o pessoal vai onde cada um tem necessidade. Eu não tem 2 dias que eu não estou em Santo Antônio, eu passo por lá, eu vou a Porto Alegre, eu vou à praia, então você tem. Mas a 474 para vocês foi uma beleza. foi uma benção, né? Uma benção, né? Uma benção. Bom, E a base da economia de vocês aqui, o que é a base da economia aqui? Antigamente era uma coisa, né, Jorge? Eu não sei, como eu falei, antigamente tinha a farinha, que eu me lembro de falar, Sim. tinha a vassoura, tinha vassoura, depois passou, eu acho que sempre teve o leite. leite, isso mesmo. No passado teve leite, que a Caprol do Rolante passava A bendita da Caprol, né? passava Eu lembro bem. o leiteiro aqui, né? Vinha do Monjolo para cá. E aí foi desativando o pessoal do leite, foi terminando aquele leite. Eu acho que hoje ficou aqui. Hoje tem um chacreiro, mas tem o que aí, Jorge? Hoje tem uma pecuariazinha, o pessoal vende um boizinho gordo. Pois é verdade. E eu não sei o que mais planta assim aqui. Para vender, por exemplo, eu tenho esse meu filho, o que ele faz não é para vender, é para consumo. Ele planta feijão, planta um aipim, que ele tem uns boizinhos gordos aí também. Então é muito tratador, até demais. Até não estão gostando muito de comprar os bichinhos dele, porque ele trata com aipim e o animal está muito gordo. Né? Então é ruim, mas fazer o quê? Tá, mas tu tem lavoura, Luiz Carlos? Daí aqui a gente tem soja, né? Que até aqui na região acho que soja é só eu que estou plantando. Mas daí arroz não, arroz tem bastante nessa reduto aqui assim. De arroz aqui tem para frente ali tem mais um plantador, depois para a direita tem mais uns que plantam, depois tem nessa reduto aqui
E também passa por lá do rio, a gente tem um propriedade do outro lado do rio que é Taquara também, lá também tem a coisa. Sim. Tem a mineração aqui também, né? Tinha uma antigo britador aqui, né? Que Fechada. fechou aqui, mas diz que abriu aqui perto, aqui, mas aí eu acho que abriu no volante aqui. Sim. E vocês passaram na frente dele aqui, para trás ali. É que fazia a brita aqui. Então Por já isso vai. a comunidade aqui já teve a parte da mineração, Teve. setor Teve. calçadista Isso. e agricultura, praticamente. Eu tive um beneficiamento de Pecuária e arroz aí, agricultura. trabalhei, eu acho, com a indústria ali uns 15 anos. Aí agora está desativado, então não tem. Hoje trabalha com semente. E semente. E nós começamos e no fim não fomos adiante. O futebol aqui no Pinheirinhos, a gente viu que tem o Isso é campo, antigo tem... aqui, né? Eu acho que é tradicional do lugar. Né? É, Só trocou de lugar, mas ele é me lembro desde guri. Tinha um seu futebol Jorge, aí. o senhor ia nos jogos do Pinheirinhos? Não, detesto, não conheço. Não. Já o meu filho, eu não gosto de jogo. Faci Trajano tinha, que eu me lembro de guri do Faci Trajano lá. Sim, aham. É verdade. Não, eu não gosto daquilo. Às vezes vou lá, mas não olhar aquilo. Não me, já tem meu guri, esse aqui é doente do Grêmio. E tu quer ver uma coisa que ele faz? Quando aquela mulherzinha, que eu nem sei quem é dele, eu sou um cara analfabeto mesmo, para começar o campo. Vem aquela mulher que vem, ele desliga a televisão, não quer ver, porque não é do Grêmio. Então é doente. E já tem que se escrever. Eu tenho 2 netos que eram gremistas, nasceram gremistas. Mas aí o outro genro meu era do outro lado. Mas aquele gremista deu 2 camisas para os bonitos. Aí ficaram gremistas. Depois o outro deu do vermelho e os pais são colorados. E aí já viraram. A gente viu que aqui na comunidade vocês são atendidos por 2 escolas, né? Ou eram atendidos por 2 escolas. São as 2 escolas estaduais. E qual é a relação assim de vocês com as escolas aqui? A escola sempre ajudou a comunidade ou é só uma escola? É só uma escola, para meu ver. É. Não contribuiu com o desenvolvimento da comunidade? Não. Que eu saiba não. Vocês não estudaram nela? Não, eu sim, o Jorge, claro, ele mora mais perto, acho que dele, dessa colégio de cá, né? É. Então eu moro praticamente na frente daquele colégio lá. Ventulino, né? Da Ventulino, lá onde a minha esposa até deu aula, como foi diretora, deu aula lá, teve história ali. Meu pai estudou ali, eu estudei ali. Então se envolveu, ali tinha clube, como é que diz, o clube 4S, tem umas fotos antigas lá. Que era uma não sei como até desfilavam com boi e coisa no colégio, uma coisa bem integrante, né? Tinha um professor lá naquele tempo, o pai contava essa história, não foi do meu tempo, né? Que ele usava uma vara lá dentro. O professor Oscar. Teve um aluno meio quebra, ele deu uma varada que andou cortando a orelha, o pai contava aqui. Ui. Isso o professor Oscar. É a vara de marmelo, mas também, para quinta série, saíram bom de cabeça e fazer conta. Mas eu vou contar uma história quando eu tive no colégio, que não prestava. Teve colégio que já não era aqueles coisas. Mas aí o professor era Mendes também, Zequinha Mendes. Mas aquele homem dava berro. Sabe o que ele fazia aqui, ó? A, B, C, D. Ele fechava a mão assim. Agora tem que saber, eu, por exemplo, louco de medo. Agora que letra é essa? Tinha que saber. Se não sabia aqui, ó. E saber de que jeito, ele dava berro, que era louco. E ali, só complementando o colégio, ali tinha, como antigamente, hoje mudou um pouco, né? Antigamente tinha um pessoal que passava muita necessidade, até mesmo fome. E o colégio, no passado, ele tinha uma merenda, né? Sim. Conhecia aquela merenda. Então muitos alunos iam não tanto pela estudar, mas pela merenda. Né? Sei que na época a gente até começou a ajudar lá, para voltar a fazer a merenda, que voltou até ter aluno, que tinha de 20 e poucos alunos, voltou para quase 40 de novo, que o pessoal começava a ir. Né? Então teve uma época que realmente comida era difícil, né, Oswaldo? A roupa era difícil. Né? Tudo era difícil. Uma vez eu vejo contar uma história, até faleceu, tu conheceu o seu Bento Inácio? Sim. Pai do Dirceu? Ele estava com 90, acho que ele já se vive hoje 100 anos. Acho que é um pouco mais velho que tu, né? Bem mais velho. E ele conta uma história quando era guri, que guri inverno e verão não usava calça, né? Usava bermuda até o joelho.
não tinha tecido, porque era caro. Então, ele ia para Taquara, com o pai. E lá, ele pegava carona, quando Taquara tinha 45 casas. 45. Isso, tudo uma de frente para outra. E ele pegava carona com o João da M lá, vamos dizer, o resto para não. E aí o trabalho do João era, ele tinha um burro e uma carroça. E aí ele pegava as barricadas e o serviço dele era trocar das latrinas que tinha naquelas Cubo, 45 né? casas. Era cubo que dizia. Cubo. Cubo. Ó, que bom, tá me confirmando. E ele contando pra mim que você presenciou isso, que eu realmente estava num período aí que foi muito boa essa história. Ele ia lá no Rio dos Sinos e tombava as barricadas, lavava e voltava as Eu tinha um barricadas parente que fazia isso. para fazer. Então, esse é o controle sanitário daquela época, né? Controle sanitário, olha que coisa, né? Mas não mudou muito, né? Hoje Não, só enterraram com o largo no mesmo depois. mesmo. Continua indo no mesmo rio. Exatamente. Só que hoje já não é mais 45 anos. E não é só o município ali, são praticamente, são 30 que compõem a bacia e a população aumentou, né? E o rio ficou mesmo. Mas vocês consideram, por exemplo, que hoje o pessoal vive melhor? Hoje, Em qualidade de vida? mas, sem Sim. dúvida. É que sim, né? Sim. Meu pai era jornaleiro. E criou 8 filhos. Naquele tempo não tinha televisão, era Jornaleiro aonde? Hã? Aonde? jornal. Trabalhava com A e B, né, capinando aqui, capinando lá. Lá no Fazer Morradeiro. jornada. Fazia Ah, jornaleiro. Eu já imaginei jornaleiro de jornal. Achou que Não. depois, eu vou dizer, nós ganhamos a doença do tifo. Nós éramos de 5 numa casa, adoeceu tudo de vereda. Era uma estiva de gente assim, ó. E olha, aí vinha o doutor de Santo Antônio, proibiu de ninguém chegar ali, porque era perigoso. Aí duas sorteironas aqui, entrou ali, mas era tão... Olha, a nossa cama, tu vê, a nossa casa era feita de barro, porque não tinha condições, de barro, tudo. O chão, as paredes, o pai fazia assim, ó. De madeira trançada, preenchida com barro. E com barro. E fome assim, que era terrível. Ir para a escola, bom de novo. Eu vi uma coisa, era até um caco. Eu mijava na cama até 16 anos. E só tinha uma roupa. Ia saindo fumaça para a estrada fora. Não, era terrível. Graças a Deus, hoje, a gente tá na glória. Hoje, graças a Deus, tem fartura. Mudou as coisas. O senhor, seu Jorge, como o senhor tem 95 anos, Sim. o senhor lembra como é que se deu a construção da igreja dos Pinheirinhos ou não? Olha, eu não me lembro. Eu sei que eu até acho, né? Eu acho que o Luiz tem me dado, saber. Eu acho que aquela igreja, quem começou aquela igreja foi o Benjamin, o alemão ali. Benjamin Vanner, eu acho. Foi coisa da comunidade, se juntou. Eu acho que aquele ali que começou, o que tem hoje ali, né? Até por sinal parece que tá tão ruim aquilo ali, né, Luiz? Aí foi depois, fizeram o salão do lado. Né? Fizeram o salão. Até o Luiz foi meio presidente. Não. Ali, na época, o ano era teu. Estava caindo ali. Isso. E entrou, talvez conheceu o Milton Maciel da Rosa, o Tito. E ele era muito Cláudio Vilaverde ali, que o Cláudio tinha uma terra aqui, né? Então ele passava lá e me assistia muito para pegar aquilo ali. Cara, eu não vou, se eu pegar, aquele tempo eu tinha engenho, corria muito. Aí me insistiu, não, de tesoureiro tá, eu pego. Aí tu pega de presidente. Casamento passou uns 3 meses depois, ele estava lá em casa, saiu dali, ele andava com uma moto. Um cara muito espírito assim, jovem, né? E um carro pegou ele na antiga estrada, que matou ele na hora. E aí a gente ficou com um compromisso de... Sim, ele queria muito aquilo. Uhum. Então aí a gente trabalhou ali e deixamos uma parte construída nos fundos ali, que é a parte material. Aí tinha que largar para alguém que quisesse tocar, né? Mas quem? Aí estava falando com o Dirceu, filho do seu Bento, isso que eu falei, que é muito amigo. Aí o pai chegou lá em casa. E eu estava no telefone, que é o telefone da cooperativa. Sim. E o pai falou, o que está falando? Estou falando com o Dirceu, ver se pega de presidente. Aí o pai, isso aí não trabalha de graça para ninguém, para a comunidade. Aí eu peguei e digo, Dirceu, o pai está dizendo aqui que eu estou perdendo tempo falar contigo, que tu não trabalha de graça para a comunidade. E a pessoa... Deixei passar uns dias, digo, agora eu vou lá, que ele era muito bravo, e ainda.
cheguei lá. Olha, tem uma coisa. Se eu pegar e eu escolher quem vai mandar comigo, eu pego de presente. Não, mas então tá, isso que eu quero. É isso que eu quero. Aí ele assumiu e aquilo ali, sempre com política na época, até arrumou, porque conseguimos 9 mil tijolos, uma campanha. Mas isso aí já é o Dirceu, né? O Dirceu. Esse E aí Dirceu não é conhecido? deixou coberto aquilo ali. Deixou coberto. Dirceu foi diretor, foi subprefeito na época aqui, né? Pois esse nome não me é estranho. O Dirceu é um cara que também, até, que não quis linkar muito, também conhece a história aqui de Santo Antônio. É, foi subprefeito na região. Mas tem um nome que falhou, era ele, podia estar falando aqui, o Paulinho, que era depois que tocou com o pai o armazém ali, que tem muita história aqui, que é o Paulinho, Paulo Oliveira, né? Aqui na volta aqui. São pessoas que conhecem a história aqui do lugar. E as mulheres aqui, elas já fizeram algum clube de mães, alguma coisa? Por exemplo, nós temos comunidades em Santo Antônio que são conhecidas por ter clubes de mães fortes, tipo Morro Grande, Monjolo. Eu não me lembro. Teve no passado. Eu acho, aqui eles fazem uma reunião de mulher um dia, parece que em terça. Uma vez por semana. Uma vez por semana, aqui na igreja adventista aqui em cima. Então reúne, mas até um grupo. Chegou aquele dia, vamos estudar não sei o que lá. Ah, sei. Líderes comunitários aqui, vocês têm? Hoje o líder é o Jorginho, né? Que é o nosso vereador. Que faz. O Dade também, o irmão dele, né? É um guri que trabalha, cuida lá do cemitério, ali, do lado de lá dos Pinheirinhos. Cuida da capela ali que tem ali perto, ali, a capela mortuária. Um guri que trabalha muito. Vocês têm 2 cemitérios, então, porque tem um que nós passamos aqui. Isso, tem aquele pra frente lá, tem o lá que é daquele pessoal mais de lá. Olha o tamanho disso aqui. Então o Dade é um que trabalha, um guri que presta. Também ele é meio econômico daquele campo de futebol ali. Ele é o motorista do transporte da escolar da prefeitura há muitos anos. Então vamos dizer que ele e o irmão são 2 líderes aqui da comunidade, fazem um trabalho bom. O Jorginho já está há quantos anos como vereador? Já tá Faz tempo, né? Eu acho que uns 4, 5. Eu acho que uns 5 mandatos ou mais, né? Aqui tem uma pergunta que eu acho que certamente foi até lembrada pelo Rafael, que é a história do trecho que liga Pinheirinhos à localidade de Catanduva Grande, Rafael. Sim, por favor, faça essa pergunta para eles, por favor. A questão ali das enchentes, né? Aquele trecho ali onde recentemente até teve a questão da ponte, que foi interditada, né? A ponte do Facilito Peri, que chama. Como é que procede ali? As enchentes são constantes? Duram muito tempo? Como é que... Foi melhorado, eu acho que do lado de lá deram uma erguida, né, Jorge? Pois eu acho que deram uma erguida. E a ponte faz pouco tempo que acho que andaram agora reformando de novo ela, mas está linda agora, muito jóia. Até tive ali a semana retrasada, está bonita, bem... Ela liga a Catanduva Grande, né? Isso, aquilo ali é antigo, aquela ponte ali, acho que tem... Deve ter a data ali, mas é coisa antiga. Tu sabe, no passado, aquilo ali era uma barca que passava... Essa aí nem o Luiz. Não, eu não peguei. Uma barca assim, ó. Ia um carro daqui para lá, porque existia pouco carro também. O boi, o cavalo, o cara com um arame do lado e outro do rio, dos 2 lados do arame. Aí o cara embarcava ali, ele ia puxando, e a barca chegava lá pegava outro, passava para outro lado. Isso aí é coisa do passado mesmo. Mas eu cansei. Da Catanduva, acho que não o seu Merzol, aquele outro senhor. O outro senhor, que ele comentou com a gente sobre esse transporte, tipo uma balsa, né? Que isso mesmo, puxava de um lado para o outro. Isso. Sei até o nome do velho, era Leopoldo Roso, antigo velho. Que conduzia... Leopoldo. E ganhava o dinheirinho dele, né? Leopoldo Roso. Eu acho que era de origem alemão, era Roso. E as tradicionais festas de Natal do Pinheirinhos são muito conhecidas, né? Que no mês de dezembro reúne as crianças e reúne as crianças ali no campo também. Isso hoje, né? Hoje tem. Os meus troncos velhos, tudo tocava violão. Meu pai era mestre terno, Saúl era mestre terno. Aqui os ramos ali quase tudo era. Então é coisa que
A juventude não quer saber disso agora, eles querem é droga agora. A droga está em primeiro lugar. É Mas triste. eu me criei com muitos ternos daqui da região. Tu tocou em alguns, né, Jorge? Bah! Eu acho que o Jorge tocou em mais que um, cara, requisitava o Mas, violão. tocava. Uma vez toquemos, o professor atentou o Zequinha para cantar terno lá nas Campinas. E lá fomos. E lá o Zequinha com pressa, porque tinha gente na bodega no outro dia. E eles, não, quem manda hoje, eu cheguei amanhã, o sol estava lá. Cheguei lá, ele estava mijando por mim. Ai, deu um bafafá do meu pecado. Mas, deixa pra lá. E o pedágio, gente, o pedágio, quem mora aqui, por exemplo, que quer se locomover até Rolante, por exemplo, não tem nenhuma vantagem nesse sentido, paga normalmente. Não, os moradores da região não pagam nem para passar pelo pedágio. Ah, não paga? Não, porque morador tem concessão para seus carros. Sentido Santo Que Antônio. legal isso. Vai e volta, tu não paga. Só parece que para a empresa que não tem liberação. Mas para a pessoa física, sim. Então, tanto faz, tu vai para Taquara, Rolante ou Santo Antônio, tu não vai pagar Tu pedágio. não vai pagar o pedágio. Olha, interessante. Seu Luiz Carlos, eu quero perguntar uma Eu coisa. acho que faz justo porque a estrada corta e levou terra de muita gente. Né? Ah, Então, sim. quer dizer, fizeram o asfalto em cima de patrimônio de pessoas da localidade. Sim. Então é mais justo de ter isenção Claro, mesmo. claro. Sim. Muitos nem receberam nada por isso até hoje. Né? É, Então, quer dizer, estão passando por as terras de todos e não estão pagando nada para os usuários. Sim, sim, Pois sim. é. Exatamente. Estão dando uma vantagem. Seu Luiz Carlos, eu li qualquer coisa sobre um movimento emancipacionista que Pinheirinhos encampou junto com o Rolantinho e o senhor era a cabeça de um lado e o seu irmão do outro. Foi isso? Não, primo. Primo? Primo. Teve 2 ou 3 movimentos aqui, né? Isso começou no passado, realmente, como o Jorge falou, e falou com muita razão. Tinha épocas que, como o município é muito grande e muita extensão de terra, não tinha condições de cuidar dele. Então, passava aqui meio esquecido o canto aqui, né? Talvez por forma de fazer política ou diferente, né? E aí houve aquele movimento porque não estava dando atenção. E a extensão muito grande realmente estava. Eu sempre me criei, nasci, mudar de lugar, não tinha interesse. Porque eu sei que quando eu vi, eu estava lá liderando na frente daquilo, aí eu tinha um primo que fazia parte da Caprol ali. Ele era presidente, mas aí deu aquele movimento. Cada um acho que tem direito de defender seus interesses. Né? Sim. Então, de ir para lá, e eu achava que Santo Antônio poderia dar mais atenção, como deram, né? Os próprios líderes, pegou o Ferulli, na época pegou o Silvio, e realmente, como prefeito, eles não queriam perder nenhum pedaço, que é quase perder um filho para os outros, porque eles não estavam dando atenção. Quer dizer, é um atestado de incompetência. Quer dizer, eu como prefeito, estou numa região, estou perdendo uma área para o outro que vai melhorar, vai atender mais que eu, então é feio, né? E esses 2 que me acompanham, tanto o Dr. Ferulli como o Silvio, na época deram uma atenção muito grande aqui para o pessoal. Aí veio o postinho, aí veio atendimento, aí veio melhorar as estradas, aí viram que o pessoal daqui se sentiu assim, opa, realmente eles querem nós, né? E o pessoal se sentiu. E eu acho que então não teve ganhadores nem perdedores, porque os que estavam se queixando, realmente tinham um pouco de razão, porque não estavam sendo atendidos. E depois que houve isso, o Santo Antônio começou a olhar com outros olhos, né? Diferente. E que o pessoal daqui também, então, eu acredito que todos ganharam com isso, né? Eu sempre digo, o pessoal que está aqui hoje, ele não é patrulhense por destino, é por opção. Então o pessoal daqui é de Santo Antônio, porque quis ser. Escolheu isso. Escolheu isso, né? Eu acho que Santo Antônio, nesse meio tempo, as lideranças políticas viram que realmente tem um dever a cumprir aqui com a localidade, e que hoje o Jorginho faz esse meio de campo muito bem. Ele se elegeu, chegou até diretor de obra lá, foi subprefeito. Na época teve um compromisso aí assumido aí que o cara não podia botar subprefeito em nenhum lugar do município. Mas ele tinha um compromisso com o Pinheirinho que ele botou, que foi o Jorginho que pegou a subprefeitura. E aí ele foi fazendo um trabalho muito bom, chegou até diretor de obra, se elegeu depois. Pois A vereadora aí, a gente faz um trabalho bom. Como o Dade, irmão dele, também faz um trabalho bom para a comunidade aqui. Né? Transporte escolar, pega as crianças na porta da casa, até lá no fundão, lá ele entra lá com aquele micro lá e traz, larga lá, depois vai levar de volta. Então hoje não se tinha isso no passado. Pois é. Então o colégio realmente ele dá
uma alavanca para as crianças que estão lá, estão aprendendo e hoje tem necessidade de ter estudo. Né? Sim, É importante. E esse colégio na localidade é importante porque a criança aprende aqui, aprende por perto, aprende. Depois, vai ficando mais adulta, vai podendo ir para os outros. Então aqui a gente nunca teve problema de outras coisas, por exemplo, droga em colégio, nada. Então os filhos e netos estão indo, a gente se sente mais seguro. Agora estou com um neto para minha esposa, o João Vicente. O João Vicente podia estudar aqui, né, os primeiros anos. Já o bisavô dele estudou, o avô estudou e ele podia estudar também. A avó deu aula. Né? Então, e quem era o Abentulino? Abentulino Ramos era meu vizinho de frente, que foi o que doou o terreno onde está o colégio hoje. Sim. Por isso que ele levou o nome de Abentulino Ramos. Quantas crianças tem? Tinha um colégio antes, que era de um lado, um galpão dele, eu não peguei, né, Jorge? Tinha num galpão dele, numa casa dele, não tinha um colégio ali também. Que era um salão de baile. Sim. E era colégio. Isso. Era por aí. E depois ele gostava de uma política, era muito de PDT, do Brizola e tal. Aí construíram, acho que ele arrumou com o Brizola, doou o terreno. Brizoleta. Construíram aquela brizoleta ali, que é o estilo brizoleta. Aquela da tábua atravessada. Isso. Essa é a história. E a Brizoleta, então. Ainda é o estilo brizoleta. Quantas crianças ali, Luiz Carlos? E na outra escola tem uma ideia mais ou menos? O tempo da minha esposa estava ali, em torno de 38, 40 tinha ali. É bastante criança ali. E o José Martins Corrêa Filho, sabe dizer alguma coisa? Aí o Jorge deve saber mais que eu, é mais pra cá, né? Sim, na outra escola. Chamava o colégio da Ida, que era a diretora há muitos anos, que é a Ida Micharek. José Martins até, ele doou uma área onde tem um cemitério hoje, ele deu uma área ali de, sei lá, eu acho que 1 hectare ou mais, que foi o José Martins, conheci ele também, já velho, né? Ele doou aquele terreno ali, onde hoje tem aquele colégio lindo ali, né? Sim. Tá muito bonito. Outra pergunta que nós gostaríamos de ver com vocês. Existia aqui, ou existe aqui na comunidade de vocês, alguma pessoa peculiar, assim, alguma pessoa, como é que vou falar, assim, tipo, por exemplo, lá em Santo Antônio a gente traz muito isso e escreve muito também sobre, por exemplo, pessoas que passaram na nossa vida de uma vida diferente, tipo o Tio Brito, a Timada, andarilhos, né? Andarilhos, que acabavam se acomodando. Por exemplo, no Monjolo tinha como é que era o nome? Eu lembro da mãe falar que era o que morava numa furna lá num morro. Raposo. Raposo. Era Raposo o nome dele? É. Vocês tinham ou tem alguém aqui nessa comunidade uma característica assim ou não? Não tem. Mas tu sabe, ele criava gado assim na estrada, como é que é o nome dele? Raposo. Raposo. Ele criava a criação na estrada, assim, ó. Ele viveu assim lá dentro de uma pedra, não sei o quê. De uma pedra, isso, de uma pedra, exatamente. Na verdade, do Toninho hoje. Que foi? Do Toninho, exatamente, exatamente na localidade dele, exatamente. E aí eu lembro que a minha mãe comentava que ele aparecia no final da tarde para fazer compra, às vezes no armazém do meu avô, mas ele não gostava de ser visto por ninguém. Olha umas coisas estranhas. Tinha um gadinho sorte na estrada, ele cuidava, né? Naqueles becos, hoje está mais... Eu conversei com ele foi, quando o guri era xiripado de lavoura de arroz, cortador de arroz. E contou a história. Tá, mas quantos anos ele deveria ter? Ele ia lá no meu sogro, no José Lucena. Sim, Lucena. E ele seguia, ele gostava muito velho. Então, era bem pertinho, né? Daí comigo, uma vez comecei a conversar e disse que ele falava meio cantado, que tinha cortado arroz pro meu avô, que ele tinha vindo, que naquela época eles contratavam um monte de gente, né? E vinham ali. Daí ele falava que cortou arroz com um cara que eu falei aqui de cima, que era muito bandido, não me lembro o nome aí. E era parceiro, era um dos caras que ele cortava arroz junto. Então, o Raposo era bom no manejo também. Andaram dando umas pegadas nele, saiu bonito lá. Não conseguiu, aí o couro dele. Não sabia que o nome era Raposo. O apelido, né? O nome dele. Apelido, que interessante. Gordão. A energia elétrica, vocês lembram assim como é que surgiu a energia elétrica, como é que chegou aqui na comunidade? Eu me criei ali fora, né, com Lampião, né, na época eu tinha gerador, né? Poucos tinham gerador ali. Eu tinha acho que uns 5, 6 anos. Depois,
saiu um projeto e o pai trabalhava muito assim, foi presidente de salão, eu me criei com ele assim, prestava serviço para a comunidade, alguma coisa que eu não podia. E ele liderou esse movimento dessa rede de luz aí, ele foi o presidente da rede de luz, para trazer a rede de luz. Então, aqui era só lampião e vela, e aí trouxe esse projeto, foi feito em Taquara, que a CE era em Taquara, e pegou desde o quilômetro 15 lá, que é a rede, até adiante do pedágio. Então foi 11 quilômetros de rede, parece. E aonde não tinha nada de energia, veio trifásica. Foi feito naquela época bem audacioso. Foi feito um projeto de rede trifásica. Teve doação de políticos, né, naquela época, aí, Alceu Martins, que era deputado, que era do Taquaral. Então né? teve várias ajudas aí, né? E aí construíram, aí tornou essa rede de luz e passou por 3 comunidades. Então foi Mas não lembra mais ou menos a data disso aí? É, a década de 80? A data disso aí, 80... 80, deixa eu ver. Mas foi antes da década de 90, isso? Isso foi, não, antes, foi 70, tinha uns 8, eu acho que foi por 69, 68 a 70, por aí nessa época. Então faz bastante tempo mesmo. Eu devia ter uns 8 anos, foi por data de 70. Foi Tu sabe? Veio força. Maturando. Toquemos festa ali lá no Canto dos Guilherme. A luz era carbureto. Te lembra disso? Não te lembra, Luiz? Não. Umas latinhas assim, ó. Botava o carbureto dentro e um bico. É o que clareava. Tu viu uma coisa? Pra tocar o baile. Tocar o baile. E o baile assim de gente, não tinha nem nada ligado nos instrumentos, não tinha. Sim. E dava bastante gente. Quantos? Toquemos 3 funções no tempo do Horaceiro, do Machado, acho que é Machado também. E aí depois dali pra cá que apareceu a luz. Mas era carbureto. 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 Vocês nem conhecem. Eu já ouvi falar eu sobre. só de ouvir falar. O carbureto é umas pedras. É tipo um carvão, só que ele é mais... Aí pega a umidade e ele explode. Aí dava aquela luz que era um negócio mesmo. Eu trouxe para o senhor tocar daqui a pouco para nós. Assim, a gente conversou sobre algumas coisas e a gente precisa perguntar para vocês se vocês querem falar sobre mais alguma coisa que a gente não tenha perguntado. No fim, a gente andou em volta, conversou sobre o passado, muito sobre o presente também. A gente falou sobre os cemitérios. Alguma coisa inusitada sobre os cemitérios? Algum personagem importante que esteja sepultado por aqui, que vocês acham que tenha sido alguém importante para a comunidade? Como a gente falou lá da Catanduva Grande, que tem o do Teixeirinha, né? Isso. Eu acho que aqui, assim, celebridade, assim, eu me lembro, pelo menos lá naquele lá, onde eu tinha ali, de moradores, pessoas que foram importantes para aqui, pro local, né? Mas sim. Celebridade como teve lá, eu sempre tive, porque lá me chamou a curiosidade, porque sempre falava, o Teixeirinha é de Rolante, ou é de Passo Fundo, eu não sei de onde, não, vai lá que tá. Eu fui lá ver a sepultura da mãe dele, estava lá. Bem na entrada, né? Sim. Da mascarada, né? Mascarada. Da mascarada. Da mascarada, não, inclusive eles falam coisa que a minha mãe fala que eles moravam ali perto, se criaram por ali. Sim. Que passavam necessidade, inclusive. Sim. E o seu Luiz Carlos, quantos filhos, netos? 2 filhos, né? 2 trabalham ali. Que idade, Luiz? 2 formados, a menina está com 34, o rapaz está com 36. E o Luiz está tirando a 2ª faculdade agora. E a minha filha agora trouxe o meu neto, João Vicente, né? Trabalha ali. Então, é o que a gente toca aí. E tu falaste há pouco tempo em algumas colocações. Não, eu quero dizer que o trabalho de vocês é muito importante, porque ele imortaliza muitos conhecimentos, né, que às vezes as pessoas vão e se perdem no tempo. E o próprio nosso hino diz que a gente tem que ter história, né? Tem que ter história, tem que ter conhecimento. E essas histórias que eu fui buscar no passado,
da minha família, por exemplo, é muito importante para a gente saber, pelo menos eu acho importante. Tem um primo que é da outra família, que é ali da Catanduva, que é a minha mãe dos Maciel Gomes dali. Ali eu tenho um primo que fez a árvore da família, né? Fez toda a história da família lá de trás, buscou os ancestrais. Isso é muito bom. Então, o Maciel de vocês, o Maciel da sua família é dos Maciel, do Juca Maciel, certo? Eu sei que ali, para te ter uma ideia, a Terezinha, que foi vereadora, é prima da mãe. Então, aquela linhagem ali, né? E o Gomes é do pessoal do Farley lá do... O Gomes, eu não sei se pegou, porque o Gomes tem a mãe dele que é professora. Eu acho que o Gomes é da mãe. E a minha mãe também se assina Evanilda Maciel Gomes Machado. Então ela é Gomes. Mas uma coisa importante também, ô Luiz Carlos e o senhor também, o museu, embora o museu esteja interditado desde 2021, nós trabalhamos normalmente no museu. Então o museu é uma fonte muito rica de pesquisa, né? Eu fiquei muito feliz quando soube que tu estivesse lá. Eu fui tirar uma dúvida. Exatamente. Então, caso vocês queiram pesquisar, a Carla fazia imersão em cima daquele material todo. Então, assim, o museu sempre vai estar à disposição da comunidade patrulhense para isso. Para te ter uma ideia, eu tinha, agora meu primo falou que em Cambará eu quero ir lá, porque eu tinha um avô que era o pai da mãe, ele era, naquela época, era um tropeiro, ele buscava muito touro. E trazia para vender na região, Santo Antônio, Mostarda, então ele é muito conhecido. E lá em cima no museu tem fotos dele lá, como fazia parte daquela época, né? Que era o que o Alzira Lano, você chegou a conhecer ele, era que trazia, então é uma história antiga. Mas esse Alzira Lano é conhecido. E era bem conhecido, Mostarda, para lá tu desce para falar, né? Transportou, não sei quantos, trouxe mais de 1000 bois para cá, naquela época a cavalo, então... A história dele, gostava muito desse tipo de coisa. Até o meu pai, que se tornou genro, ajudou ele numa época a atropiar boi nas estradas ali. Ia pela Padilha fora aqui, né? Sim, na Padilha. Ali, em São Francisco ali. Nós fizemos, eu não lembro bem o ano, deve ser 2001, 2020, deve ter sido lá por 2019, eu acho que foi, um seminário de tropeirismo pelo museu. Foi muito interessante. Foram pessoas que continuam criando mula aqui de rolante. Tem um rapaz que continua, deve ter entrevistado ele, que estudou comigo. É o Zoreia. Zoreia. A Zoreia esteve lá. Então foi muito interessante em termos de conhecimento, assim, foi muito legal. Até quem relatou essa história do meu avô lá foi o Zoreia, que eu acho que ele vai mostrar. Seu Jorge, quantos filhos, netos, seu Jorge? Eu perguntei para o seu Luiz, né? Da primeira família eu tenho 5. E das 6 conhecidos dessa pessoa aí. 6 filhos. 6 filhos. 4 gurias e 2 homens. O senhor não gostava de trabalhar muito para homem, então? E quantos netos daí esses filhos? Neto, bastante. Neto é o fervedor. Fervedor. Olha, meu aniversário nós fizemos debaixo dessa árvore aqui. É tanta gente que até me apavora. Eu já digo, olha, cada um tem que trazer alguma coisa. Ô Jorge, vou te fazer uma pergunta como vizinho, mas quantos casamentos teve? Ai, o Luiz quer mexer numa teca brava. Dona Sirlei, vem cá conversar comigo, deixa ele responder. A Dona Sirlei está fazendo parte de um outro estágio. Não, vamos pular essa. O passado é assim, Dona Sirlei, o passado fica lá no museu. O passado é verdade. Eu acho que o Jorge só tem ele e outro aqui, discípulo dele, acho que aprendeu, que ele ensinou. Tem 2 só no Pinheirinho, mais ou menos, com essas carteiras. Nessa linhagem. Vai ter o mais novo para estar ganhando dele. Vai estar ganhando dele. Agora, seu Jorge, eu vou lhe falar uma coisa bem honestamente. Eu não sou uma mulher muito de interior, assim. Sim. Eu sou mais de cidade. Tá. Mas essa árvore aqui e esse local onde nós estamos, eu acho que é um dos locais mais maravilhosos que eu já sentei, assim. Olha aí, ó. Que maravilha isso, né? Isso é bom. Isso aqui é uma benção, né? A Carla tá querendo a casa. Eu tô querendo vir morar aí. Alguma coisa tem aqui. Com certeza. O Rafael colocou aqui, e eu não sei do que se trata, tá? É novidade para mim. A Vila Esperança, a história dela e como surgiu o nome. Inclusive uma propriedade nossa ali. E aí, como tinha muitos moradores e pessoas, assim, estava pedindo uma moradinha aqui, uma moradinha ali, o pai pegou uma beirada do campo dele, que dá ali, não chega a dar 1 hectare, dá um pouco mais de meio hectare, e foi dando um terreninho para cada um, o pessoal ter onde morar, para ter ali, aí os filhos foram morando perto, aí criou-se essa tal vila ali,
que é em terra doada pelo pai, o João Carlos Machado, que é o Carlito, disse na época. Esse o Carlito a gente ouve falar bastante. Então o pai... E é uma vila, né? É uma vila, se tornou uma vila ali. Mas né? aonde Então, que fica? Acima da sua residência. mais pra frente ali, tu vai andar 1 quilômetro, vai entrar à direita e vai sair no asfalto também. Então foi uma caridade sim, do seu pai. Sim, Ele naquela época, ele se criou, que o meu avô, quando plantava mandioca, naquela época era tudo capinado, inchado, então morava muita gente que trabalhavam, né? Isso. E aí vivia, ajudava aquele pessoal, o vô que era muito assim, não é de deixar ninguém passar fome, ele ajudava no inverno, porque no inverno trabalhava. Então o Ernestino ele chegou a ser, ele foi vereador em Santo Antônio, junto com o Cury. Uma vez eu fui, 22 anos, fui num processo da cooperativa lá, o Cury na segunda vez, eu fui vereador com o teu avô, ele foi tirar minha ficha. Aí me contou a história, que teve que vereador que não tinha ordenado. Sim, não então recebia, meu avô foi vereador, depois foi subprefeito, muito tempo, né? Que subprefeito naquela época é meio quase delegado, era meio tirava as diferenças, tirava algumas intrigas que dava aí. Era Patrulhense coisa, eu não também. peguei. O avô era O Luiz, patrulhense também. Patrulhense foi vereador em Santo Antônio da Patrulha. O Astrogildo Rosa não era teu parente? Pastor Gildo Rosa eu acho que é, porque ele é de Santo Antônio. O tempo ele Ele Mas era Flávio? meu parente. É Flávio, eu acho. Ele me prendeu lá no Rolante, numa cadeinha. Não, prendeu? o Astrogildo. Eu e o meu cunhado. É o Astrogildo da Tive 4 horas e Timariquinha. meia sem comer. Mas o que o senhor fez, seu Jorge? O que o senhor aprontou que o senhor foi preso no volante? Aqui, ó, eu acho que eu tinha 17 anos, por ali. Eu botei um bochiche aqui, atrás do morro ali, e apanhei, tomaram a minha adaga, e apanhei, ganhei um pranchaço que dói até hoje. E aí, o inspetor era o Braulino, agarraram a minha adaga e levaram. Eu me deitei de noite e não pude dormir. De noite, às 4 horas da manhã, eu botei um negócio de um cavalo magro que eu tinha aí, fui lá. Selou o cavalo, foi? Aí peguei o rabo de tatu e digo, vou quebrar tudo hoje. Cheguei lá, aquela hora, ô fulano. Era o rapaz que coitado tirou a minha adaga. Aí ele disse, o que tu veio fazer essa hora? Eu vim buscar a minha adaga. Mas não, rapaz, mas o fulano está dormindo. Chama ele. Aí veio o bicho velho. O que tu veio fazer aqui? Buscar a minha ferramenta. Mas não vai levar. Braulino, pode saber que tu vai fazer força comigo agora. Mas aí ele se apavorou, foi lá e trouxe. Vou te entregar, mas aí fez uma camanga lá com o teu. Acho que acharam que era teu parente. Aí fomos lá, levar aquela ferramenta. Aí meu cunhado meio afuazado, meio bobo, né? Virou conversar lá, bota sem vergonha na cadeia. E eu fiquei conversando. Parei um pouco ali, mas aí chave, embaixo e em cima. Rapaz, era. Bom, na hora de medir o brigadiano veio e disse, você não tem dinheiro? Ele disse, se ele deixasse eu falar, eu arrumava. Temo. Então me dá aí que eu vou buscar um lanche para vocês. Vão ficar só as 2 horas aqui. Ou 4 horas. Aí fiquei. Aí ele fechou. Rapaz, daí e água, velho, chuva. E as meninas vinham do colégio, a turma, subiam numa janela assim, espichar o pescocinho para ir lá ver que os gambá lá dentro. E eu preparei a boca cheia de saliva, veio uma menina esganada em cima da boca. Fiz uma caminha com um casaco, dormi, e ele ficou atentado lá. Então eu achava que era o Astrogildo Rosa. Eu tenho muita coisa ruim nesse meu corpo também. O senhor tem história para contar, né? Você tem bastante O história. senhor viveu bastante seus 95 Eu anos. ganhei 4 anos de condicional em Santo Antônio. Nossa Senhora! 4 anos de condicional. Aqui, ó. Mas não ficou devendo nenhum casamento lá. Esse tá louco pra me ver. O Zequinha que disse assim, ó. Eu saí de dentro, eu acho que eu fiz um carinho lá pro promotor, não sei o quê. E ele disse assim, tu tá que nem puta velha te arreganhando? Tá, fiquei. Aí vai assinar o teu advogado, era o expedite. Vai procurar teu advogado, deu 3 meses de cadeia, isso era 31 de maio. 3 meses de cadeia ou 4 anos de condicional. Aí eu entrei na prefeitura, o Zequinha estava. Zequinha, contei. E é meu tio, apelido. Aí ele disse, Jorge, vai cuidar dos teus filhos, tira condicionar. Eu me arrependi. Depois tinha um indivíduo que não gostava de mim, deu tiro perto dos meus pés.
Não sei de mim, tá bom. Já passei por umas partes boas, mas muito ruim também. Mas vamos deixar assim. Para mim tá perfeito, mas eu acho que nós poderíamos... Bom, nós, vou falar em nome da Carla e do Rafael, nós gostaríamos muito, muito de agradecer vocês, Sim. né, pela disponibilidade, né, pelo tempo, que eu sei que tempo é o que a gente tem de mais precioso na vida, mas eu acho que vale a pena. Vocês vão gostar depois do resultado que vocês vão receber. Então eu gostaria de agradecer em nome do museu a vocês, né? E eu acho que a gente poderia fazer assim, finalizar esse videozinho. O que o senhor acha? O senhor tocando uma violinha para nós. O que o senhor pensa? Sem problema. Vamos lá, então? Tá certo que eu vou cobrar bastante. Mas eu vou repartir um bocado com o Luiz é amado. Sim. O senhor aceita Pix? Vou deixar ele tocar aqui. Eu não posso, isso aqui eu ganhei recente, bem novinho. Eu ia dizer, tá bem novo, né? Bem novinho, mas eu tenho mais 2 lá. Eu ganhei um violão, eles me pagaram, acho que pagaram 1.300 e me deram, que é um violão grandão, mas não gostei do violão. Você vai pensar que é sarna que eu tenho. Com quem é que o senhor aprendeu a tocar violão? Sozinho. Sozinho? Sozinho. Quer ver? Vou contar outra história. Eu fui para a granja, eu tinha muita vontade de aprender. Fui para a granja, Luiz assim, eles pegavam de caminhão a turma, né, e levavam. Eu fui um caminhão, e lá cortar arroz, às vezes com água, meia canela, tem que atar, emendar, ó. Aí peguei uma esteira, eu e meu irmão e o Dionísio, era meu primo que queria que eu aprendesse, mas era muito bravo. Aí cortando arroz, cada um fazendo uma esteira. Aí eu cortei um dedo, assim. Cortei o dedo e aí fiquei para trás. Aí ele já reinou comigo. E já briguemos. Ele que estava me ensinando, agora tu vai aprender com o diabo. Pô, vou aprender. E aprendi sozinho, velho. Aí eu aprendi mesmo, né? E o senhor tocava baile? Participava só dos ternos? Não, no fim eu toquei festa. Vou fazer o terno de rei para você ver aqui. É isso aqui, ó. Meu senhor. Aí. Eu não sei fazer. Agora mesmo cheguei. Agora mesmo cheguei. Na beira do seu terreiro para tocar.